Tudo ruim aqui. Então, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão ordinária de número 26/2022. Hoje é 28 de junho de 2022, 14 horas, e a reunião está sendo realizada de forma online. Primeiro item da nossa pauta, apreciação da minuta da ata de número 25/2022. Pergunto aos senhores conselheiros se estão todos de acordo. Aprovada, presidente. Aprovado. Obrigado. Aprovado. Então, a ata de número 25 está aprovada. Matérias: análise do processo de número 0007693900/20-0, que trata da unificação dos regulamentos dos serviços de água e esgotamento sanitário para as empresas reguladas pela AGERGS. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Passo a palavra para o conselheiro Luiz Henrique Mangion para que possa apresentar o seu relatório. Boa tarde novamente. Do relatório. Trata o presente expediente sobre a consolidação e unificação dos regulamentos de serviço de água e esgotamento sanitário, ora existentes, com a consequente criação de um único regulamento dos serviços de água e esgotamento sanitário, RSAI, para as empresas reguladas pela AGERGS, conforme determinado no inciso 3 do artigo 3º da Resolução Decisória 598 de 2020. Através da portaria número 72/2020, houve a designação de servidores que constituíram o grupo de trabalho para o desenvolvimento desta atividade de consolidação, unificação e adequação dos regulamentos existentes. O grupo de trabalho elaborou uma planilha comparativa entre os regulamentos da Corsã e da BRK Ambiental Uruguaiana, que, juntamente com outros documentos, foram encaminhados para análise e manifestação das concessionárias no prazo de 30 dias. A BRK solicitou dilação de prazo para manifestação, sendo o mesmo estendido até 9 de abril de 2021. A Corsã se manifestou através do ofício 188/2021 GP, onde, além de sugestões, apresentou que, no entanto, a proposta ora apresentada por esta agência, conforme planilha anexa ao processo SEI, denota claramente que a iniciativa afastará a possibilidade de sucesso da pretendida unificação dos regulamentos entre os 5 reguladores. Embora a BRK e a Corsã prestem serviços de mesma natureza, as realidades de operação e escala de ambas as empresas são visceralmente distintas e, em muitos pontos, inconciliáveis. Como alternativa mais prudente, do ponto de vista da prestação isonômica do serviço a todos os usuários do sistema Corsã, contrapropomos que essa discussão ocorra durante a próxima revisão do RSAI. A BRK manifestou-se através do ofício BRK-AGERGS 145/2021. Diante da manifestação da Corsã, o grupo de trabalho solicitou instruções sobre a continuidade ou não do expediente. Através do comunicado DG 0303470, a Direção-Geral entendeu pela continuidade da análise técnica a fins de avaliar a viabilidade técnica sobre a unificação dos regulamentos do serviço, uma vez que a Corsã não teria se manifestado contra a unificação, mas sim quanto à forma de realizar, e que a BRK manifestou-se favorável, apresentando sugestões. Assim, o grupo de trabalho deu continuidade às atividades, analisando artigo por artigo dos 2 regulamentos, incluindo um único artigo que contemplasse as necessidades de ambas as delegatárias. Quanto à questão tarifária, decidiu por criar anexos para cada empresa, visto possuírem estruturas tarifárias diferentes. Desta forma, foi criado o documento Anexo
regulamento de água e esgoto. Cabe referir que um dos membros do grupo de trabalho advertiu que as vantagens da unificação seriam menores que as eventuais desvantagens, bem como que haveria o risco de retrabalho com revisões e explicações aos usuários, de que o direito que ele deseja só se aplica aos usuários da outra delegatária, motivo pelo qual opinou ao Conselho Superior que não efetivasse a unificação dos RSAIs. Em 19 de janeiro de 2022, reuniram-se a direção-geral, os diretores das áreas técnicas e os membros do grupo de trabalho. Nesta reunião, foi esclarecido que os regulamentos são muito semelhantes e o critério utilizado para unificação no caso de redações com prazos diferentes foi a redação mais benéfica aos usuários e que a minuta do regulamento poderá vir a ser aprimorada por ocasião das contribuições que venham a ser apresentadas em consulta e audiência pública. Através do encaminhamento 9/2022-DG, o expediente foi encaminhado ao Conselho Superior. Nos termos do disposto da Resolução Normativa 49/2019, foi realizada a consulta pública no período de 24 de janeiro de 2022 a 16 de fevereiro de 2022 e audiência pública online no dia 16 de fevereiro de 2022. Durante o período de consulta e audiência pública, houve manifestação do senhor Matheus Augusto Gonçalves Nunes, da ADECOM, Associação de Defesa do Consumidor de Uruguaiana, da Corsã e deste relator. O expediente foi encaminhado para as diretorias técnicas para exame das contribuições recebidas. Através da informação conjunta DJ-DT-DQ e da informação complementar, foram feitas as seguintes análises. 1. Contribuição do usuário Matheus Augusto Gonçalves Nunes. Trata-se de sugestão de aplicação de um fator tarifário diferenciado a ser aplicado em municípios em situação de emergência, em função de estiagem. Parecer da área técnica não acolhida. A contribuição recebida não pertence ao escopo do presente processo de unificação dos regulamentos. No entanto, informamos que esta sugestão poderá ser objeto de análise em expediente específico. 2. Contribuições da Associação de Defesa do Consumidor de Uruguaiana. A Associação de Defesa do Consumidor de Uruguaiana encaminhou um documento bastante extenso, com contribuições que modificam desde o texto do regulamento unificado, bem como alterações técnicas à prestação do serviço e da relação comercial entre as delegatárias e os usuários. Quanto às contribuições que sugerem uma mera alteração na forma de escrita, sem mudanças substanciais no significado do dispositivo regulamentar, deve-se levar em conta que o escopo do presente expediente foi consolidar e unificar os dois regulamentos ora existentes, criando, selecionando ou ajustando o texto mais adequado técnica e juridicamente, de forma a criar um relatório único, um regulamento único, que contemplasse as necessidades de ambas as delegatárias e as especificidades de cada prestadora de serviço nos pontos em que não foi possível realizar a convergência. Desta forma, após análise, considerou-se não desejável uma simplificação demasiada dos dispositivos do regulamento unificado, em detrimento da segurança jurídica do texto. Assim sendo, optou-se por não acolher estas sugestões. Quanto às sugestões relacionadas a questões técnicas, passamos a analisar cada uma individualmente. Artigo 28. A manifestação sugere que este artigo gera dúvidas quando afirma que o esgotamento da piscina não deverá ter conexão com a rede pública e questiona o que o usuário faria com a água da piscina. Parecer da área técnica, acolhido parcialmente. Diante da presente contribuição,
sugere-se a inclusão do parágrafo único no artigo 28 com o seguinte teor. Parágrafo único. A destinação da água proveniente do esgotamento de piscinas obedecerá legislação municipal que verse sobre o tema, podendo o usuário solicitar orientação sobre a destinação junto à delegatária. Artigo 45. Contribuição sugere que não deve ser do usuário a responsabilidade pela adequação das instalações de esgotamento sanitário em caso de imóveis situados abaixo do nível da via pública e daqueles que não puderem ser esgotados diretamente pela rede da delegatária, em virtude das limitações impostas pelas características da construção. Parecer da área técnica não acolhido. Atentamos que não houve alteração quanto a este aspecto com a consolidação e unificação dos regulamentos de água e esgoto. A responsabilidade por promover a ligação do imóvel da rede pública de esgotamento sanitário, disponibilizada pela delegatária, já era e continua sendo do usuário. Artigo 64, parágrafo 4º. A contribuição sugere modificação do prazo de 30 para 90 dias para o requerente apresentar a documentação solicitada pela delegatária. Parecer da área técnico acolhido. Acatamos a contribuição e informamos que será feita a alteração do prazo de 90 dias conforme segue. Parágrafo 4º. O requerente deverá apresentar a documentação solicitada pela delegatária no prazo de 90 dias, podendo este prazo ser dilatado por deliberação da delegatária. Parágrafo 8º. A contribuição sugere que seja feita a devolução da metade do valor recolhido nos casos em que as instalações estiverem fora do padrão e o requerente não efetuar as adequações no prazo estabelecido no parágrafo 6º, de 120 dias. Parecer da área técnica não acolhido. Considera-se que 120 dias é um prazo adequado para a realização das adequações necessárias por parte do requerente. Parágrafo 10. A contribuição sugere alteração referente a ligações solicitadas por interessados que habitam em áreas públicas. Parecer da área técnica não acolhida. Os loteamentos de áreas públicas devem ser regularizados pelo poder público. Logo, entendemos como correta a exigência de autorização expressa do poder concedente ou decisão judicial, o que não afasta o disposto na legislação vigente. Artigo 86. A contribuição sugere acrescentar 2 parágrafos ao artigo, sendo um referindo que a concessionária deverá efetuar o cancelamento imediatamente no momento do requerimento do usuário, independente de qualquer pagamento, e outro referindo que a concessionária terá o prazo de 24 horas para confirmar a leitura do hidrômetro, a partir da solicitação de cancelamento, ficando sua responsabilidade o consumo excedente que venha a ser medido. Parecer da área técnica não acolhido. Quanto à primeira sugestão, informamos que já consta no parágrafo 2º do artigo 86, texto de igual teor. Quanto à segunda sugestão, não existe texto que trata do tema no parágrafo 3º do artigo 93. Desta forma, não acatamos as presentes sugestões. Artigo 90. Contribuição sugere alteração no parágrafo 8º para a devolução do valor devido ao usuário em situação descrita no parágrafo 6º, seja em moeda corrente. Parecer da área técnica não acolhida. A devolução em dobro por cobrança indevida, conforme consta no CDC, já está previsto no inciso 2 do artigo 107 da minuta do RSAI. Por questões de segurança, não faz sentido a devolução de valores em moeda corrente, de modo a evitar que as empresas de saneamento mantenham valores desnecessários em suas unidades. Artigo 93. Contribuição sugere alteração no período de leitura. Parecer da área técnica não acolhido. Não foram apresentados elementos suficientes para justificar a alteração sugerida.
Artigo 109. A contribuição sugere alteração da redação do inciso 4º e a supressão dos incisos repetidos. Sugere ainda a alteração dos prazos de comunicação citados no parágrafo 13. Parecer da área técnica acolhido parcialmente. Os incisos 16 a 19, que estão repetidos, serão suprimidos. Entendemos que a redação e os prazos estão adequados. Artigo 115. Contribuição sugere a supressão do trecho do artigo que cita a quitação das faturas vencidas. Parecer da área técnica não acolhido. Não foram apresentados elementos que justificassem uma alteração da redação do regulamento referido ao ponto citado. Desculpe. Artigo 119. Contribuição sugere cobrança do serviço básico uma única vez, independente do número de economias. Parecer da área técnica não acolhido. A alteração sugerida foge ao escopo do presente expediente, uma vez que trata de alteração da estrutura tarifária que impactaria no equilíbrio econômico e financeiro da prestação do serviço. Artigo 122. A contribuição sugere a possibilidade de alteração da data da cobrança da fatura, quantas vezes o usuário achar necessário. Parecer da área técnica não acolhido. Não foram apresentados elementos suficientes para justificar a alteração indicada. Artigo 123. A contribuição sugere compensação do usuário por valores já pagos quando da mudança de categoria de consumo inferior. Parecer da área técnica não acolhido. Entende-se que é responsabilidade do usuário comunicar a mudança de categoria de consumo à delegatária. Artigo 127. Contribuição sugere que a cobrança pela disponibilidade de rede de esgoto é ilegal. Parecer da área técnica não acolhido. A cobrança pela disponibilidade de esgoto está prevista em lei. O artigo 45 da Lei 14.026/2020 atualizou a redação da Lei 11.445/2007 a respeito do tema, conforme reproduzimos a seguir. Artigo 45. As edificações permanentes urbanas serão conectadas às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeitos ao pagamento de taxas, tarifas ou outros preços públicos decorrentes da disponibilização e da manutenção da infraestrutura e do uso destes serviços. Parágrafo 4º. Quando disponibilizada a rede pública de esgotamento sanitário, o usuário estará sujeito aos pagamentos previstos no caput deste artigo, sendo-lhe assegurada a cobrança de um valor mínimo de utilização do serviço, ainda que sua edificação não esteja conectada à rede pública. Artigo 141. Contribuição sugere alteração do prazo e na forma de devolução do valor pago em casos de duplicidade de cobrança. Parecer da área técnica não acolhido. Entende-se estar adequada a devolução do valor pago indevidamente no prazo de 30 dias por meio de compensação na fatura subsequente ou por opção do usuário mediante crédito em conta corrente. Crédito em conta bancária. Artigo 144. Contribuição sugere supressão do artigo. Parecer da área técnica não acolhido. Não foram apresentados elementos suficientes para justificar a supressão do artigo. Artigo 148. Contribuição sugere condições para o parcelamento de dívidas do usuário. Parecer da área técnica não acolhido. Entende-se que não foram apresentados elementos suficientes para justificar a alteração sugerida. Artigo 162. Contribuição sugere que a cobrança em razão de recuperação de faturamento, multa ou penalidade somente será efetivada após processo administrativo com contraditório e ampla defesa. Parecer da área técnica parcialmente acolhida. A sugestão já está atendida pelo artigo 102, que estabelece que, constatada a irregularidade, a delegatária deverá enviar ao usuário comunicado com aviso de recebimento do qual constem no mínimo os seguintes elementos. 9. Informação do usuário do direito de recurso à delegatária e à AGERGS, bem como os respectivos prazos.
Artigo 168. Contribuição sugere gravação das ligações de atendimento ao usuário e envio de protocolo de atendimento por e-mail. Parecer da área técnica parcialmente acolhido. Entende-se que a sugestão já está atendida pelo que está previsto no artigo 12 do Decreto 11.034, de 5 de abril de 2022, que regulamenta a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1999, Código de Defesa do Consumidor, para estabelecer diretrizes e normas sobre o serviço de atendimento ao consumidor. Cabe ainda ressaltar que este ponto poderá ser objeto de futura fiscalização por parte da AGERX. Artigo 170. A contribuição sugere orientar sobre a importância do comportamento do usuário para evitar o superendividamento. Parecer da área técnica não acolhido. Entende-se que não foram apresentados elementos suficientes para justificar a inserção sugerida. Anexo 2, contribuições referentes ao cadastramento de usuários na categoria residencial social. Parecer da área técnica não acolhido. Não foram apresentados elementos suficientes para justificar as alterações sugeridas. Contribuições da Corsan. Do senhor Carlos Felipe da Rosa Feoli, superintendente de faturamento e cadastro da Companhia Rio Grandense de Saneamento, SUFAC Corsan. Contribuição 1, parecer da área técnica não acolhido. Recebemos a sugestão, no entanto, entende-se que não foram apresentados elementos que justificassem uma alteração da redação do regulamento referente ao ponto citado, visto que o parágrafo 6 se aplica especificamente ao inciso 4. Contribuição 2, parecer da área técnica não acolhido. Recebemos a sugestão, no entanto, entende-se que o prazo de 24 horas mostra-se adequado em se tratando de um serviço essencial. Contribuição 5, parecer da área técnica não acolhido. Não foram apresentados elementos que justificassem uma alteração na redação do regulamento referente ao ponto citado. Contribuição 6. Parecer da área técnica acolhida. Acatamos a sugestão, será removido do parágrafo 1º do artigo 138 a especificação dos cadastros de proteção ao crédito. Contribuições 6, 7, 8 e 9. Parecer da área técnica. Recebemos as sugestões, será realizada a alteração do inciso 33 do artigo 5º, onde consta a definição de usuário para atender aos pontos levantados. Contribuição 10, parecer da área técnica não acolhida. Entende-se que os argumentos apresentados não foram suficientes para a alteração pretendida, uma vez que é necessária a comprovação da ciência do usuário no recebimento da notificação da delegatária. Contribuição 11, parecer da área técnica acolhida. Acatamos a contribuição e informamos que será feita a alteração do artigo 3º, inciso 10. Inciso 10, consumo médio. Média dos últimos 12 consumos consecutivos medidos relativa a ciclos de prestação do serviço em um imóvel. Contribuição 12, parecer da área técnica não acolhida. Não foram apresentados elementos que justificassem uma alteração da redação do regulamento referente aos pontos citados, pois entende-se que o desconto deve ser somente sobre o excedente consumido. Contribuição 13. Parecer da área técnica não acolhido. Não foram apresentados elementos suficientes para justificar a alteração. Contribuição 14. Parecer da área técnica não acolhido. Não foram apresentados elementos suficientes para justificar a alteração. Contribuições do senhor Luiz Carlos Kruziner Filho, superintendente de projetos da Companhia Rio Grandense de Saneamento, Supro-Corsan. Contribuição 1, parecer da área técnica não acolhida. A contribuição recebida poderá ser objeto de análise futura em expediente específico. Contribuição 2, parecer da área técnica não acolhido. Não foram apresentados elementos suficientes para justificar a alteração de redação do regulamento referente ao ponto citado. Contribuição 3, parecer da área técnica acolhido. Será alterado o parágrafo 3º do artigo 19.
passando a expressão análise de viabilidade técnica a constar como análise técnica, visto que há diferenças entre as tabelas de receitas indiretas e de serviços complementares das delegatárias. Contribuição 4, parecer da área técnica acolhido. Será alterado o artigo 19, passando a aprovação do projeto dos sistemas de água e esgoto a ter o prazo de validade de 36 meses. Contribuição 5, parecer da área técnica não acolhido. Não foram apresentados elementos suficientes para justificar a alteração. Contribuição 6, parecer da área técnica acolhido. Será alterado o artigo 22, passando o prazo citado no artigo de 10 para 15 dias. Contribuição 7, parecer da área técnica. Em complementação à contribuição inicialmente apresentada, após questionamento por parte da AGERGS, a Corsan enviou contribuição unificada, a qual consta no documento 0342678. Assim sendo, acolhemos parcialmente a contribuição apresentada. Será alterado o caput do artigo 24 para atualização da base legal, passando a constar atualizada pela Lei Federal número 14.026, de 20 de julho de 2020. Será acrescentado o termo testada do imóvel no parágrafo 1º. O parágrafo 2º passará a constar com o seguinte texto. Parágrafo 2º. Nos condomínios horizontais, quando o abastecimento de água for descentralizado, com ligação individual para cada imóvel, todos os hidrômetros também devem ser instalados na entrada testada do condomínio. Os procedimentos de aprovação e implantação serão feitos à semelhança dos parcelamentos de solo apenas para os elementos rede e equipamentos externos ao condomínio e que não sejam de uso exclusivo dos mesmos. Será acrescentado o trecho testada do condomínio do parágrafo 3º. Não acatamos a alteração do termo hidrômetro para medidor de água no parágrafo 1º e 3º, visto que as delegatárias não utilizam esse tipo de medidor descrito. Contribuição de senhor Maciane Lozaquen Durgente, superintendente comercial, a Companhia Rio Grandense de Saneamento, Sucom Corsan. Contribuição 1, 8 e 9. Parecer da área técnica, não acolhemos a sugestão, pois a água bruta não faz parte do contrato de programa. Contribuição 2. Parecer da área técnica, acolhemos a sugestão. Será alterado o artigo 9º para a inclusão do decreto estadual número 42.047, de 26 de dezembro de 2002. Contribuição 3. Parecer da área técnica. Em complementação à contribuição inicialmente apresentada, após questionamento por parte da AGERGS, a Corsan enviou contribuição unificada, a qual consta no documento 0342678. Assim sendo, acolhemos parcialmente a contribuição apresentada. Será alterado o caput do artigo 24 para atualização da base legal, passando a constar atualizada pela Lei Federal 14.026, de 20 de julho de 2020. Será acrescentado o termo testada do imóvel no parágrafo 1º. O parágrafo 2º passará a constar com o seguinte texto. Parágrafo 2º. Nos condomínios horizontais, quando o abastecimento de água for descentralizado, com ligação individual para cada imóvel, todos os hidrômetros também devem ser instalados na entrada testada do condomínio. Os procedimentos de aprovação e implementação serão feitos à semelhança dos parcelamentos do solo, apenas para os elementos rede e equipamento externos ao condomínio, e que não sejam de uso exclusivo do mesmo. Será acrescentado o trecho testado do condomínio no parágrafo 3º.
Não acatamos a alteração do termo hidrômetro para medidor de água dos parágrafos 1º e 3º, visto que as delegatárias não utilizam esse tipo de medidor descrito. Contribuição 4. Parecer da área técnica acolhido. Será alterado o artigo 64 com a inversão dos prazos de vistoria e de ligação. Contribuição 5. Parecer da área técnica acolhida. Será alterado o artigo 93, incluindo que a leitura poderá ser presencial, remota ou no formato de autoleitura. Contribuição 6. Parecer da área técnica não acolhido. Não acatamos a sugestão, visto que implica em alteração na estrutura tarifária, o que não é objeto do presente processo. Contribuição 7. Parecer da área técnica acolhido. Será incluído o artigo 130, no artigo 130, menção à Lei Federal 14.026, de 20 de julho de 2020. Contribuição 10, parecer da área técnica acolhido. Será incluída a definição de medidor de vazão, constando que é um instrumento usado para medir a taxa de escoamento linear ou não linear da massa ou de volume de um líquido por unidade de tempo. Será também alterado o artigo 91, substituindo o termo medidor de esgoto por medidor de vazão de esgoto. Contribuição 11. Parecer da área técnica acolhido. Será alterado o artigo 3º, inciso 4º, aferição para. 4º, verificação. É o processo utilizado para fornecer evidências objetivas de que o medidor de água satisfaz requisitos específicos e legais são satisfeitos por um sistema de medição de acordo com os padrões estabelecidos pelo Inmetro. Contribuições 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 43, 45, 44, 45. Parecer da área técnica não acolhido. As delegatárias não utilizam esse tipo de medidor descrito. Contribuição 18. Parecer da área técnica acolhido. Será alterada o artigo 5º, inciso 18, em metro para 18 em metro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Contribuições 27, 28, 29, 30, 35 e 37. Parecer da área técnica acolhida. O termo aferição será alterado para verificação no caput e nos parágrafos dos artigos 90, no artigo 97 e no inciso 9 da seção 3. Contribuição 31. Parecer da área técnica acolhido parcialmente. O parágrafo 10 do artigo 90 passará a constar da seguinte forma. A delegatária deverá comunicar ao usuário por escrito, prioritariamente no endereço do imóvel ou por meio digital disponível, ajustado entre o usuário e a delegatária, mediante comprovação com antecedência mínima de 10 dias, a data, o local e a hora da realização da verificação do hidrômetro. Contribuição 38. Parecer da área técnica acolhido parcialmente. O parágrafo 6º passará a constar da seguinte forma. Oi. Parágrafo 6º. Se a irregularidade for comprovada, o usuário pagará o valor. Nós estamos com alguma interferência. Peço que todos desliguem os seus microfones, por favor. Aí, sou pena de a gente não conseguir ouvir o relatório. Obrigado. Parágrafo 6º. Passará a constar da seguinte forma. Parágrafo 6º. Se a irregularidade for comprovada, o usuário pagará o custo da avaliação técnica equivalente ao custo de uma verificação de hidrômetro conforme tabela de tarifas e de infrações aplicáveis. O artigo 102 passará a constar da seguinte forma.
Constatada a irregularidade, a delegatária deverá enviar ao usuário comunicado com aviso de recebimento, no quais constem, no mínimo, os seguintes elementos. Contribuição 42. Parecer da área técnica não acolhida. Há necessidade de contagem de prazo a partir da comprovação do recebimento. 4. Contribuição que consta na ata 2 de 2020, SE, Assessoria de Audiência Pública, número 01, Assessoria da Audiência Pública, número 01, 2022. Antes da manifestação da área técnica, o conselheiro relator menciona uma contribuição oral de um servidor da AGERGS referente ao artigo 104, parágrafo 2º. Sugere uma adequação que qualquer empresa que venha a regular o serviço suspenda a cobrança e inscrição do usuário nos cadastros de proteção ao crédito até o encerramento do procedimento ou do processo administrativo. O servidor alega que já tratou de processos que, antes do término do processo na própria companhia de saneamento, o usuário foi inscrito no cadastro de proteção ao crédito, e a sugestão é que, durante o processo, a companhia interrompa e suspenda essa inscrição. Parecer da área técnica, acolhido, com o seguinte texto para o caput do artigo 104. Artigo 104. Caso haja discordância em relação à cobrança, o usuário poderá apresentar sua defesa por escrito junto à delegatária no prazo de 15 dias, a partir da data do recebimento da notificação de irregularidade de que trata o artigo 102 deste regulamento, a qual suspenderá a cobrança e a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito até o final da decisão. Diante do acolhimento integral e do acolhimento parcial de diversas contribuições efetuadas, o grupo de trabalho elaborou a consolidação com todas as alterações apresentadas, resultando em uma nova minuta do RSAI unificado. O processo foi encaminhado ao Conselho Superior, é o relatório. Muito obrigado, conselheiro Mangion. Nós temos agora uma inscrição do senhor João Carlos dos Santos, da ADECOM. Então, eu passo a palavra a ele pelo prazo máximo de 10 minutos. Boa tarde, me ouvem, senhor conselheiro? Sim. Boa tarde, senhor conselheiro presidente, senhor relator Mangion e demais conselheiros e participantes. Essa associação, entidade de defesa do consumidor, vai fazer sua manifestação em forma de réplica ao que foi falado no relatório, visto que a gente não teve oportunidade de segunda manifestação. Começaremos pelo artigo 64. E aqui eu vou ler ele novamente. Inciso 10. Parágrafo 10. As ligações solicitadas por interessados que habitam áreas públicas somente serão efetivadas após autorização expressa do poder concedente ou decisão judicial. Traz uma série de interpretações equivocadas aqui, ó. Por exemplo, a Lei 14.026, ela alterou completamente, o legislador teve um cuidado, foi a maior incidência de artigo. Ele definiu no artigo 3º, no artigo 11, no artigo 45, no artigo 48, no artigo 52 e no artigo 53. Ele usou 6 artigos para regulamentar as ligações em áreas consolidadas ou não consolidadas. Voltando ao artigo, ele fala assim, ó, expressamente autorizada pelo poder concedente. E se a área pública for federal ou estadual, como o poder concedente vai interferir? Ou por decisão judicial? A decisão judicial se cumpre, não deveria nem estar aqui.
Agora vamos à definição de núcleos habitacionais informais e informais consolidados. Os núcleos habitacionais informais, o legislador usou a palavra até clandestino, uma palavra forte. Aliás, essa demanda aqui já foi em 2006 solicitada pela DECOM. Antes de ter a lei federal, nós já pedimos isso aí. Um enorme problema em todo o estado é das áreas que não estão legalizadas. Se estão legalizadas, não há problema, não há para se falar nisso. Ele somente faz uma ressalva, ressalvando apenas que não encontre-se em situação de risco. Além disso, tem que ser ligada. Então, a não regularização desse item, a não regulamentação dessa questão, vai causar uma enorme insegurança jurídica, como já vem trazendo um problema enorme há muito tempo. Vamos, rescisão contratual. A rescisão contratual seria o artigo 86, o cancelamento do serviço, que confunde aí. Eu pedi para alterar a parte final, onde dizia quitação de débitos. Dá a entender que é só alguns débitos já anteriores, e não fala no débito atual. E ele tem assim, ó, o artigo 86, parágrafo 2º, diz assim, ó, a quitação de débitos. Depois vem o artigo 93, parágrafo 3º, diz assim, ó, no caso de suspensão dos serviços, a pedido do usuário serão apurados os débitos existentes e procedida a leitura de consumo no prazo de 5 dias, as quais servirão para a emissão da fatura final, cuja quitação gerará suspensão. Então, o artigo 86, parágrafo 2º e 93, parágrafo 3º, eles são contraditórios. Um diz que não pode cobrar, não pode relacionar a cobrança ou impedir por ter dívida, outro diz que tem que pagar. Então, estão contraditórios, exatamente contraditórios. Agora, o prazo de leitura. Tá? A DECOM sugeriu o prazo de 27 a 38 dias. Não foi acolhida, dizendo que eu teria que ter elementos suficientes para justificar a alteração. Não. A GERGS e os outros colaboradores, menos a DECOM, deveriam justificar por que mudaram, porque o artigo esse 93, que se refere ao tempo de leitura, ele já tinha sido feito de 28 a 32 dias no regulamento da BRK. Isso é o que consta. Então, aqui tem uma questão de vedação ao retrocesso, princípio garantido no Código do Consumidor. Tá? Então, ele contraria o Código do Consumidor. A data do vencimento da fatura. O consumidor tem a livre escolha 6 datas no mês. É o que diz a lei, não pode limitar. É uma limitação do direito do consumidor impor quantidade de vezes que ele pode alterar a fatura. Até que o consumidor não vai estar todo mês alterando a sua data de vencimento. Então, aqui, a justificativa é a lei. Ela diz que deve ser 6 vezes, escolha livre, quantas vezes for necessário. Se fosse para ter limitação, o legislador teria feito isso. Cobrança por disponibilidade. Não vou ler o artigo 45, e sim o parágrafo 4º, que diz assim, na sua parte final, o usuário estará sujeito aos pagamentos previstos no caput deste artigo, sendo-lhes assegurada a cobrança de um valor mínimo de utilização do serviço, ainda que sua edificação não esteja conectada à rede. Ou seja, assegurar-lhe, garantir-lhe a cobrança de um valor mínimo não é cobrar o dobro como está se cobrando hoje atualmente. Então, é evidentemente ilegal a forma de cobrança, não é a cobrança. Então, a forma, o valor de cobrança que está sendo feito hoje que é ilegal. E a concessionária vai ter que responder com devolução em dobro, mais cedo ou mais tarde. Então, uma segurança jurídica muito grande que está se propondo aqui. Parcelamento de dívida.
não foi acolhida devido à falta de elementos que justificassem. Bueno, aqui os elementos que justificam é a Lei 14.181, que foi justificada pelo Congresso Nacional, a lei do superendividamento, que garante o parcelamento do consumidor. É o princípio do Código do Consumidor, ele é principiológico. Aqui, artigo 170, endividamento do consumidor. Entendimento para não acolhimento foi a falta de elemento suficiente para justificar a inserção da sugerida sugestão. Também é uma obrigação, é uma mudança que veio há anos se debatendo e foi aprovada na Lei 14.182. São 2 itens que estão na lei, então não há justificativa, é a lei. Claro e simples isso, nada mais. E aqui o último ponto é quanto à exigência de cadastramento temporário, no caso do anexo 2, que seria da BRK, quanto às tarifas sociais. A lei garante, tanto a Lei Federal 14.026, com a sua alteração da 14.445, como a Lei 3.867 de 2009, de Uruguaiana, a lei que concedeu autorização para a concessão, ela é clara. Tarifas devem ser reduzidas para os consumidores de baixa renda. E ele faz o cadastramento atingindo os seus requisitos e pressupostos do cadastramento, ele vai ter para sempre. A não ser que altere isso, ele comunica, ou a concessionária tem o livre direito, dever de ajudar a fiscalizar, sabe? Qualquer inconsistência, aliás, para qualquer consumidor, ela pode, a qualquer momento, pedir um recadastramento, uma atualização de dados. Então, esse recadastramento, principalmente para o consumidor de baixa renda, causa um enorme transtorno e uma limitação do seu direito que está na lei, porque ele tem uma dificuldade de deslocar e refazer o cadastramento. O consumidor com menos acesso ao serviço, às condições, à informação, ao regulamento. Então, não sei quanto tempo tem ainda. Quanto tempo? O senhor tem mais 30 segundos. Tá bem. Bom, eu finalizar, então, dizendo o seguinte. Eu não sou discordante, aliás, eu sou sempre no que melhore, sou sempre favorável ao que melhora. E só que o regulamento, ele tem um dos pontos que eu debati e que não foi aceito, é a extensa redação dele, 64 páginas, é quase que não vai resolver para o consumidor, ninguém vai ler isso aqui. E o outro ponto, ele deveria trazer melhoras, juntar por juntar, unificar, consolidar ele, não tem nenhum sentido se não for para melhorar. Ficou bem pior do que estava, um retrocesso grande, principalmente no regulamento que tinha aqui nós, da BRK, que é o que eu mais debato nele. É um regulamento bom, com exceções desses itens técnicos que eu citei aqui, era um regulamento bom, dizia tudo o que tinha que dizer. E agora pular de 22 páginas para 64 páginas, esse fato em si já produz um enorme retrocesso para alguém poder ler. Não quer dizer que alguém lê 10 páginas ou 100 páginas, que vai ser 100 páginas, vai ser melhor. Agradeço a oportunidade, estou certo que não vai ser alterado nada aqui por enquanto, não vai ser considerado nada dessas informações que a gente passou, mas nosso trabalho é alertar e pedir essas informações. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor João Carlos. Devolvo a palavra para o conselheiro Mangion, para que ele possa, então, apresentar a justificativa do seu voto. Presidente, apesar de o seu João Carlos não levar fé na instituição, achando que tudo que ele fala, nada é levado em consideração, eu acho que algumas coisas que ele disse, talvez seja necessário a gente fazer uma reanálise, pelo menos de 1 ou 2 pontos ali que ele comentou, que talvez a gente tenha que realmente verificar novamente se ele efetivamente tem razão ou não. Né? Eu não tenho condições, assim, de pronto, rebater todos os argumentos dele. Então, o que eu vou pedir é que a gente suspenda essa sessão nesse estágio, que o seu João Carlos encaminhe por escrito todas essas suas manifestações, que eu vou analisar junto com a área técnica se
aquelas assim que eu, assim, em princípio, talvez ele venha a ter algum fundamento na sua manifestação, então eu gostaria de ter um pouco mais de prazo. Esse atraso eu vejo que não vai trazer prejuízo nenhum, né? Porque as companhias, cada uma tem o seu regulamento, a gente está tentando unificá-los, os dois, então demorar mais uma semana, mais 15 dias, né, para fazer essa unificação não vai trazer prejuízo a ninguém. Então, eu sugiro, para evitarmos que a gente venha a cometer algum equívoco pela pressa ou por algum outro motivo, então que a gente reanalise alguns dias mais é, alguns dos pontos que foram apresentados e, se for o caso, a gente mantém o que está previsto ou faz as adequações que forem necessárias. Eu estou à disposição dos conselheiros aí para trocar essa ideia. Ok, senhores conselheiros, eu teria, na realidade, uma pequena pergunta em relação a isso, conselheiro Manjon. Então, a manifestação do senhor João Carlos, que já havia feito anteriormente, ele agora teve a oportunidade de se manifestar na sessão. Como ficam as pessoas que se manifestaram antes e que não se manifestaram na sessão, diante desta possibilidade aí que a gente está levantando? Eu acho que não tem problema algum a gente analisar um pouco mais alguns pontos, né? De repente trazer para a próxima sessão ou para a seguinte, né? Só para não ficar dúvida que de repente a gente aprova o regulamento agora e em algum ponto específico aí que o senhor João Carlos fez a réplica aí, talvez ele tenha alguma razão em um ou outro ponto, ou não, né? A gente tem que analisar com um pouquinho mais de... Mas estou aceitando sugestões. Bom, eu pergunto aos senhores conselheiros, por favor, se manifestem a respeito. Estou de acordo pela suspensão, senhor presidente. Perfeito. Conselheiro Alexandre. Também estou de acordo, presidente. Acho que alguns pontos aí de possível dissonância legal, eventualmente, cabe, né, uma nova análise. Perfeito. Conselheiro Lorenzon? Também penso assim, senhor presidente. Perfeito. Tá bem, então, então está acatada a sugestão do conselheiro Mangeon para que se tenha mais algum tempo para uma análise mais detalhada em relação a alguns desses aspectos e voltará para a pauta assim que estiver concluída esta análise. Ok? Então, eu gostaria que o senhor João Carlos encaminhasse por escrito essa manifestação dele para a gente poder analisar os pontos novamente. Conselheiro Manjon, envio ela em 5, 10 minutos, eu tenho pronto. Tá certo, e agradeço. Sem problema. Ok, muito obrigado. Dando prosseguimento, então, à nossa sessão ordinária, passamos para as deliberações. Precisamos deliberar a respeito do encaminhamento de número 101/2022 SE do conselheiro relator Alexandre Alves Porce, no processo de número 000245-3900/22-0, referente à homologação das tabelas tarifárias da Corsan. Eu pergunto ao conselheiro Porce se quer se manifestar. Sim, um breve relato, o encaminhamento é bem sintético, e a Corsan enviou as tabelas tarifárias com os percentuais de reajuste aprovados e aplicados ali. A diretoria de tarifas conferiu essas tabelas e os valores estão adequados. Então, meu encaminhamento aqui, a proposição é de homologação dessas tabelas que foram apresentadas pela Corsan. Ok. Muito obrigado, conselheiro. Todos os conselheiros estão de acordo? De acordo, presidente. De acordo, senhor presidente. Também de acordo, presidente. Perfeito. Também estou de acordo, portanto, está, então, homologado, deliberado. Comunicações. Informar que foi distribuído ao Conselho Superior, através do sistema eletrônico DPA,
para análise e deliberação o processo de número 001533-3900/19-5, que trata de recurso da RGE à decisão sobre devolução de diferenças de valores a Paulo Rogério Vicentini, decorrentes de faturamentos calculados pela média. Conselheiro relator, o conselheiro Alexandre Alves Porce, e o conselheiro revisor, o conselheiro Luiz Henrique Mangion. Desculpe. Por fim, informar que está pautada para o dia 5/7/2022, na sessão 27/2022, a análise do processo de número 0005523900/22-9, que trata de reajuste tarifário da concessionária BRK Ambiental Uruguaiana. O conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. E como último item da nossa pauta, temos, então, assuntos gerais, que eu abro palavra para os senhores conselheiros que queiram se manifestar. Bom, se não houver manifestações, eu gostaria só de fazer um breve comunicado para os senhores conselheiros, que eu fui informado agora pelo nosso gerente da GPE, da Energia, Alexandre, sobre uma decisão da ANEEL, no último dia 21 de junho, semana passada, né? Por unanimidade, a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica negou o recurso administrativo interposto pela RGE, Sul Distribuidora de Energia S.A., a RGE, em face do auto de infração de número 2/2020, lavrado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a nossa AGERGS, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento de dispositivos legais e regulamentares relacionados à qualidade do serviço de distribuição de energia elétrica. A decisão da diretoria mantém a penalidade de multa aplicada no valor de R$ 36.522.521,63. Eu acho que essa é uma comunicação importante a ser feita, na medida em que a AGERGS foi quem fez as fiscalizações e detectou os problemas que estavam, à época, acontecendo, né? E agora, então, a ANEEL confirma esta fiscalização que a AGERG fez dentro do convênio de cooperação que nós temos com a ANEEL. Perfeito. Ok, senhores? Presidente, Então, pois não? Presidente, eu sugeriria a Vossa Excelência que procurasse dar mais ampla divulgação desse fato, senhor presidente, porque nós sabemos que quando ocorreram os fatos que motivaram a aplicação dessa multa, a comunidade, de uma forma geral, a sociedade toda estava muito atento à atividade da AGERGS. Lembro a Vossa Excelência que as reclamações eram permanentes durante muito tempo. E é uma resposta que podemos dar agora desse trabalho realizado pela AGERGS em relação a esse fato. Por isso, então, eu sugiro que Vossa Excelência procure, nas formas possíveis, claro, dar mais ampla divulgação a essa decisão da ANEEL, presidente. Ok, perfeito, conselheiro Lorenzon. Agradeço e vamos fazer essa divulgação aí que o senhor está sugerindo, que realmente é extremamente importante, exatamente para mostrar a atuação da AGERGS na defesa e manutenção da plenitude dos contratos que nós regulamos ou fiscalizamos, como é o caso em convênio com a ANEEL, e que estamos cumprindo na plenitude com a nossa obrigação com a sociedade do Estado do Rio Grande do Sul. Então, vamos fazer essa divulgação. Obrigado pela sugestão, que é extremamente pertinente e relevante. Ok, senhores? Ok. Eu agradeço mais uma vez aí a presença de todos
e dou por encerrada a nossa sessão ordinária de número 26/2022, realizada hoje, 28 de junho de 2022, de forma online. Muito obrigado a todos, tenhamos uma boa semana de trabalho, muita saúde e paz para todos.